Você não pode falar a palavra câncer, que é a mesma coisa que sentença de morte. Tem muito mito ainda que envolve. Denise de Carvalho, médica formada pela PUC de Campinas em 1998, com especialização em gastroenterologia pelo Hospital Clínic de Barcelona e em cirurgia e endoscopia digestiva pela Universidade de São Paulo. Atua com medicina baseada na individualidade, com olhar sobre o paciente, mente e corpo, não somente na doença. Uma das médicas mais influentes da saúde integrativa no Brasil, autora do livro Quebrando o Ciclo Vicioso. Então, o nosso problema maior é o quê? Uma coisa que eu não posso controlar. E existe uma ideia de que câncer é uma questão basicamente genética. Se você tem essa genética, deitar em berço esplêndido e esperar ela acontecer. Como se você não pudesse evitar o câncer. E o que é pior, uma vez tendo o diagnóstico de câncer, é uma sentença de que você vai morrer. E o que a gente ignora é que, na verdade, todo mundo vai. E que hoje ter câncer não quer dizer que eu vou morrer amanhã. Às vezes eu posso viver mais tempo de um câncer do que eu viveria até sem ele. Então, tem muito mito ainda que envolve. E isso também eu acho que tem a ver também com imprensa, com reportagens, com olha, tal coisa não pode ser consumido porque dá câncer ou tal coisa. Então, assim, a palavra câncer assusta demais o brasileiro. Você não pode falar a palavra câncer, que é a mesma coisa que sentença de morte. Eu tenho pacientes que falam assim, eu fui diagnosticado com uma neoplasia, que é um termo muito específico do profissional de saúde. Ele ouviu alguém falar esse termo, então ele prefere falar esta palavra do que a palavra câncer. Ou ele usa a palavra tumor, mas não fala câncer. Né? Ou CA, né? Nunca é tarde para a gente mudar a nossa rota, né? Eu acabei mudando, hoje eu vou quase 45 anos. Eu já tenho uns 9 anos de mudança de rota da minha vida, né? Eu mudei porque, apesar de ser médica, eu vinha muito mal, né? Porque a gente muito estresse, não come direito, come a hora que dá, em 10 minutos, não mastiga. Eu era o exemplo clássico e que, infelizmente, a maior parte dos meus colegas também são. Então, não come direito, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem rotina. Então, eu vivia uma loucura, né? Com filhos, né? Quantas mulheres na minha idade, nessa idade, têm crianças pequenas. Então, eu vivia sem olhar para mim. Quando eu comecei a realmente me sentir doente, que eu fui obrigada a olhar, né? Óbvio que quando eu olho hoje para trás, meu corpo deu sinais muito tempo antes. Então, o que a gente tenta fazer hoje em redes sociais, em mídias, é tentar fazer com que as pessoas observem a si próprios um pouco melhor. Porque a gente vai, principalmente mulher, a gente vai tolerando. Eu sempre senti dor de cólica, meu intestino sempre foi assim, eu sou assim. Então, assume um rótulo de que eu sou assim, se convence de que não há nada para ser feito, enquanto tem muitas coisas, pequenas coisas, simples, que podem mudar a sua rota de uma forma realmente radical. Mas, óbvio que isso não vai ser com 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu parei de beber há 3 dias. E aí já quer ver resultado disso no próximo final de semana, ou na subida da balança, porque a gente é muito sensível ao número da balança, né? Que é o que mais preocupa. A gente tem que se preocupar com isso, mas não é só isso. Tem vários sinais de como você está dormindo, como você está... eu sempre falo o seguinte, eu também vou morrer. E eu não sei o que está reservado para mim. Né? Eu posso atravessar a rua hoje à tarde e ser atropelada. Eu posso estar parada num ponto de ônibus e um carro passar, né, subir a calçada e me pegar. Então, assim, a gente não sabe o que nos espera amanhã. Mas tudo que eu puder fazer para que esse meu curso seja o mais leve, o que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Porque hoje eu enxergo que o corpo, ele é um templo. Né? A gente tem o prazer e a honra de ter recebido esse templo para o nosso tempo aqui neste planeta. Eu não posso tratar este templo como a gente realmente não trata a nossa casa. Você chega em casa, você quer uma casa arrumada, você quer uma casa limpa, você limpa. Por que você não faz isso com você? Né? Porque você... E aí não é o que eu estou falando assim, você trocar de roupa e tá bonito vestido, né? Porque isso é externo, você não pinta só a sua casa por fora.
Você cuida disso por dentro, né? Você limpa seu banheiro uma vez por semana, né? Você lava sua roupa, você passa sua roupa. Por que você não faz isso com você mesmo? E a gente só quer saber do externo, né? E não se preocupa com o interno. Na verdade, o corpo bonito externamente, cheio de energia, sem câncer, não estando cansado o dia inteiro. E isso, às vezes, melhorar este ambiente passa por mudanças muito pequenas. Começar a dormir direito, desligar a televisão mais cedo, conversar em família, desligar os celulares. Na minha casa, hoje, às 8h30 da noite, está todo mundo desligado, com os celulares, os seus iPads, o que seja, ligado na tomada para carregar para o dia seguinte, todos desligados, bem longe da onde a gente dorme, o mais longe possível da onde a gente dorme. E vamos conversar, vamos ler um livro, vamos fazer uma oração, vamos falar sobre como foi o nosso dia, voltar a olhar um no olho do outro, saber o que o outro está pensando, não somente olhar para dentro das nossas telas, né, que é importante, que estamos fazendo aqui, né, pode mudar muitas vidas, mas tem hora para tudo, né? Então, voltar a fazer exercício físico, alguma coisa que você goste, estimular o seu corpo, se conhecer, se olhar no espelho. Não só olhando o dente, o cabelo ou a roupa. Olhar dentro do próprio olho, né? Olhar das suas próprias necessidades. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer e que, na verdade, você não precisa fazer tudo de uma vez. Às vezes, algumas pessoas vão assistir isso e vão falar assim, para você é muito fácil. Não é fácil. Né? Eu sou uma mulher de 45 anos, com 2 filhos, que trabalho, que dou aula, que treino, que também cuido de uma casa, porque eu tenho uma funcionária, mas eu preciso saber o que ela vai fazer, eu preciso ir no mercado e trazer para ela fazer a limpeza, para fazer a comida, eu preciso saber o que está acontecendo na minha casa. Não é fácil, mas hoje para mim é algo orgânico, que para a maioria das pessoas não é. Hoje, para mim, esse modo de vida foi uma coisa já orgânica, mas isso foi um tempo de transição. Não foi de um dia, eu acordei um dia e falei, agora eu vou fazer tudo desse jeito. Foram pequenas coisas, devagar, e que você também pode fazer isso em casa. É priorizar primeiro o sono, escolher a comida também pelo sabor, mas pelo que ela te traz no ponto de vista nutricional. Qual é a riqueza desse alimento? Ele é só caloria ou o que ele me traz mais? Em termos de nutrientes, de micro e macronutrientes, essa minha refeição está equilibrada? Eu tenho proteínas, carboidratos e gorduras? O que eu tenho de micronutriente aí dentro? O que isso que eu vou beber está me trazendo? Ou eu estou precisando me alimentar o tempo todo com algo muito gostoso, muito intenso? Aonde está faltando prazer na minha vida? Voltar a enxergar, porque eu sei que dói, para mim também doeu, né? Olhar para dentro de si e falar assim, não, o que eu estou precisando talvez é mudar o meu emprego, o que eu estou precisando talvez é desfazer um casamento, o que eu estou precisando... Se você está doente em outros aspectos da sua vida, o seu corpo vai ficar doente. Mas a gente tem que tentar olhar para si. Dói, mas a gente só vai curar quando a gente encarar o problema de frente. O que eu diria para uma pessoa que acabou de descobrir o câncer? Não está tudo perdido. Você tem que olhar de novo para você e de qualquer situação que você passe agora, tirar um aprendizado. Você pode ser o motor de mudança de muitas outras pessoas. Você aprender com o que você está passando e modificar a vida do outro. Essa é a maior oportunidade que a gente tem enquanto ser humano. O que a gente sabe, o que os pesquisadores normalmente falam, as pessoas que estudam câncer, não só do ponto de vista tradicional, mas do ponto de vista, como que eu vou dizer para você, sistêmico do corpo. O câncer não é uma doença pontual, não é uma doença específica, só existe aquilo errado naquele corpo. Né? Ele foi um fruto de uma coisa que já começou muito antes. Todos que estudam esse tipo de abordagem perante o câncer sabem que, na verdade, todas as pessoas têm câncer. Né? Então, todo mundo manifesta ao longo do seu curso de vida algum tipo de tumor. Na verdade, eles dizem um número, não sei como eles chegaram a esse número, é o número 6 tumores por lifespan, né? Por período de vida. Mas a maioria das pessoas não manifestam esses tumores, porque o sistema imune reconhece essa célula anômala e combate antes que ela se multiplique.
Então eu preciso, aí a gente já tem o primeiro ponto, eu preciso de um sistema imune competente. Então eu começo sempre falando, quando eu dou minhas aulas a respeito de sistema digestivo, é que a gente deveria enxergar o nosso sistema imune como um grande exército, ou como uma grande polícia federal que, na verdade, está nos defendendo e controlando as nossas fronteiras e tudo mais. Então, ele está ali para nos ajudar. Entretanto, por que algumas pessoas não conseguem observar ou não identificam essa célula e ela acaba se multiplicando? Basicamente, é porque o sistema imune está ocupado com outra coisa. Qual é o principal local de atividade do sistema imune? Todo local em que haja não é uma barreira, é em que haja uma fronteira. Então, por exemplo, o sistema digestivo. A maior fronteira do nosso corpo entre o que é realmente externo e o que é interno é o sistema digestivo. Mesmo porque eu tenho de 7 a 10 metros de sistema digestivo. E quando a gente estica tudo, porque são tudo com fímbrias, né? Tudo com... como se fosse uma franja, né, que a gente tem para poder aumentar a área de absorção de nutrientes. Quando eu estico tudo isso, a área seria mais ou menos de uma quadra de tênis em cada pessoa. Então, você imagina que todo o nosso sistema imune tem que estar nesta fronteira, controlando quem entra e quem sai. Então, eu falo assim, olha, imagine uma situação hipotética que o nosso país está em fronteira com outro país em que há uma tensão muito grande, uma guerra civil, alguma coisa assim. É esta tensão que existe no sistema digestivo. Por quê? Ao mesmo tempo em que eu não posso privar o meu corpo de nutrientes, portanto, esses nutrientes têm que passar pela fronteira, eu não posso deixar passar qualquer pessoa. E neste país hipotético, que é o nosso sistema digestivo, eu tenho trilhões de micro-organismos que não podem entrar. Então, eu tenho que deixar entrar o nutriente, mas eu não posso deixar entrar uma coisa que vá me agredir. Ao mesmo tempo, eu tenho que deixar sair, porque eu tenho que produzir enzimas digestivas para digerir tudo que eu como, eu produzo anticorpos para controlar aquela população desse país hipotético, né? Então, eu tenho que deixar sair, eu tenho que deixar entrar, mas eu não posso deixar sair qualquer coisa e não posso deixar entrar qualquer coisa. Então, é uma zona de muita tensão. É a zona mais tensa do nosso corpo. Então, você imagina que por isso que 80% do sistema imune está no sistema digestivo. Então, por que eu tenho que ter a maior parte do meu exército, da minha Polícia Federal, controlando? Então, eu imagino que a gente está ali nessa fronteira com esse país hipotético, eu tenho lá a Polícia Federal, a gente, quando vai sair do país, é como? Eu vou passar pela Polícia Federal, pela imigração, eu mostro o meu passaporte, eles olham o passaporte, olham para mim, checa se eu não sou procurado pela polícia, daí eu entro. É a mesma coisa lá. Como eu não posso deixar entrar qualquer coisa, tudo é controlado. Extremamente. Esse controle a gente chama do controle de bombas, tanto para entrar quanto para sair. Este controle é feito com gasto energético, então é uma moeda energética que a gente chama de ATP. Então, o gasto energético do sistema digestivo em repouso é 30% do metabolismo basal. Só o sistema digestivo. Então, como o gasto é muito alto, é o primeiro lugar que eu vou economizar se eu precisar sobreviver a alguma coisa. Ó, gente, ninguém vai comer se está fugindo de um leão, por exemplo. Então, vamos economizar naquele lugar em que não vai ser usado, entre aspas, porque ela está em emergência. Então, enquanto eu estou com um estresse muito intenso, por exemplo, todo o processo digestivo diminui, toda a secreção de enzimas, toda a absorção de nutrientes diminui. Mas o que acontece com o meu sistema digestivo, com o meu sistema imune dentro do sistema digestivo? Nossa, está acontecendo alguma coisa, será que a fronteira vai ser perdida? Ele corre todinho para o sistema digestivo. Então, se eu já estou estressado com qualquer coisa do dia a dia, meu sistema imune fica estressado, porque ele identifica que há uma ameaça à integridade física e ele corre para onde? Para a fronteira. E aí, o que acontece? Ele está extremamente distraído com o sistema digestivo.
distraído no sistema digestivo, eu paro de identificar outras coisas que eu deveria controlar. Então, é por isso que as pessoas em estresse, normalmente, têm mais infecções. Aí começa a infecção de garganta, uma infecção urinária, né? Infecção em mulheres, principalmente urinária, né? Em homens, normalmente, nessa região de vias aéreas, resfriado e tal. Isso já me mostra que o meu sistema digestivo não está dando conta, aliás, o meu sistema imune não está dando conta daquilo que ele deveria no processo de estresse. Então, quando a gente fala numa pessoa que desenvolveu o câncer, a primeira coisa que eu deveria ver é como está esse sistema imune dentro do sistema digestivo. E o que eu posso fazer no sistema digestivo para diminuir o estímulo sobre esse sistema imune, para que ele não fique preocupado com essa fronteira, mas que ele possa olhar todas as outras fronteiras corporais, né, que são as mucosas. Então, as mucosas do sistema respiratório, por exemplo, do sistema urinário, da pele. Como eu posso fazer para que ele fique menos preocupado com o sistema digestivo e acabe cuidando de todo o resto, inclusive de identificar as células que são anômalas e impedir que elas se multipliquem. Quando a gente trata câncer do ponto de vista puramente tradicional, que é o que a gente chama da medicina contemporânea, a gente foca não é no indivíduo, a gente foca no tumor. Então a gente não trata o terreno, a gente trata a erva daninha, que precisa realmente ser tratado. Mas do ponto de vista mais, como que eu vou dizer para você, holístico, né? Que na verdade esse termo acabou caindo de uma forma muito vulgar, né? Porque quando a gente fala de uma forma holística, como é o termo mesmo, que é enxergar o ser humano como um todo, já se pensa, vou fazer banho de luz, né? Eu vou viver de ar e vou... Não é isso. Do ponto de vista holístico é dizer, eu vou enxergar aquele ser humano que adoeceu. Então eu vou cuidar daquele ser humano, eu vou cuidar daquele terreno onde a erva daninha cresceu. Né? Normalmente as pessoas usam daquele aquário onde o peixe adoeceu, enquanto a medicina mais contemporânea vai cuidar daquela erva daninha. E não há problema algum. O que a gente vai olhar não é a pessoa, não é uma coisa alternativa. Eu queria tirar esse termo. Na verdade, é uma forma complementar de tratar aquela pessoa. A pessoa, enquanto a gente cuida da pessoa, a medicina tradicional cuida do tumor e tudo bem. Né? Vamos unir forças, uma coisa não impede a outra. Muito pelo contrário, uma coisa pode até potencializar o efeito da outra, que é esse o objetivo. Né? Sempre o caminho do meio, né? Nada muito radical, então pare agora de fazer sua quimioterapia, não é isso. Vamos melhorar, por exemplo, a eficiência dessa quimioterapia, por exemplo, através da alimentação. Eu posso diminuir a insulina, eu posso diminuir a glicemia e sensibilizar a célula tumoral à quimioterapia. Então, eu melhoro a eficiência da quimioterapia fazendo uma dieta. Né? Então, assim, e não tem absolutamente nenhum problema, né, para aquela pessoa, nem para a quimioterapia, muito menos para o tumor. Pelo contrário, eu vou empoderar aquele tratamento que vai ser feito. Então, é tirar um pouquinho o preconceito, né? Ou talvez, eu acho que às vezes a gente é até um pouco culpado por isso, né? Porque a gente vê muita coisa na internet, assim, meio sensacionalista dentro disso, né? Então não faça nada, né? Para um lado e para o outro, né? Assim como a medicina tradicional pode falar, isso é tudo besteira, quando não é. Né? A gente também não pode falar que a quimioterapia é uma besteira. Né? Na verdade, a gente tem que unir as forças. Faça a sua quimioterapia, mas vamos fazer uma dieta, vamos fazer um mindfulness, que é ter consciência de você mesmo, você fazer uma meditação, você ter consciência do valor nutricional do alimento que você escolheu. Não só você vai deixar de comer, mas você vai começar a se alimentar, que é uma coisa muito maior do que apenas encher o estômago de alimento, né? Então é só ter um pensamento mais global, né? Que é o holístico, mas que acabou caindo de uma forma muito negativa, né? Bem, algumas coisas deveriam ser realmente evitadas por quem está num tratamento para o câncer. Então, farinhas, por exemplo. As farinhas, na verdade, assim, a gente tem uma cultura de tirar o trigo, porque as pessoas têm medo do glúten, mas elas não têm medo da tapioca, por exemplo.
né? Só porque não tem trigo, ela é boa? Não, para uma pessoa que tem câncer, o ideal é que você não consuma essas farinhas. As farinhas todas são muito fermentáveis pela microbiota, para começar daí. Segundo, porque todas, com algumas poucas exceções, como as farinhas das oleaginosas, as outras dos grãos, elas estimulam muito a insulina, por exemplo. A insulina é um hormônio que eu deveria manter sob controle em quem está fazendo o tratamento para o câncer. Ela é um hormônio mais pró-inflamatório, né? Ela é um hormônio, além de tudo, um hormônio que ajuda a sintetizar novos tecidos. Né? Eu não estou querendo sintetizar agora, eu estou querendo controlar. Então, vamos manter a insulina o mais controlada possível. E ela age na microbiota, obviamente, né? Os efeitos das farinhas sobre a microbiota existem, mas tem um efeito também sobre a insulina. Então, eu deveria evitar consumir farinhas, consumir alimentos ricos em açúcar, evitar açúcar de qualquer maneira, principalmente os açúcares adicionados, e inclusive aqueles açúcares que a gente acha que é super saudável, como mel, xilitol, né? Por quê? Porque os adoçantes também, porque esses açúcares normalmente eles não ativam a insulina, mas eles estimulam a fermentação pela microbiota, e toda vez que eu estimular essa fermentação, eu vou estimular um crescimento dessa microbiota. E lembra que eu preciso que o meu sistema imune controle isso? Se a microbiota começar a crescer, ele começa a ir de novo para o sistema digestivo, ser mais ativado para o sistema digestivo do que para os outros. E agora eu não quero isso, né? Então, farinhas, açúcares, álcool, tenho que evitar ao máximo. Tudo que é industrializado, então, em tudo que vem em embalagens, em saquinhos, evitar. Então, tentar consumir alimento que seja comida. Né? Arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, água em abundância, de boa qualidade, de preferência uma água mineral. Obviamente, como eu já falei até, né? Evitar ao máximo a ingestão de álcool, né? Existem muitas propagandas aí nas mídias, consumir um pouco de álcool, vinho, por exemplo, faz bem para a saúde por causa da presença do resveratrol, né? Mas resveratrol é um excelente antioxidante. Entretanto, para eu conseguir o resveratrol e eu trazer junto álcool, eu estou anulando o efeito bom deste alimento, né? Então, quem tem diagnóstico deveria evitar esse tipo de coisa. E tratar a sua microbiota como você gostaria de ser tratado, né? Ter carinho com ela, né? E, obviamente, tentar deixar esse ambiente o mais equilibrado possível para que eu estimule menos o sistema imune, para que eu consiga evacuar todo dia, para que eu não tenha distensão, refluxo, excesso de gases. Esses são sinais de que essa microbiota não está bem. Então, se você tem refluxo, você tem azia, queimação, parece que comeu um boi, não sente que digeriu, fica muito tempo para digerir, ou produz muito gás, o cheiro desse gás é um cheiro muito intenso, não é para acontecer. Se a evacuação não ocorre todo dia, se é uma evacuação que não tem forma, porque ele é mais diarreico, ou é extremamente endurecido, que aí aquelas evacuações que não são diárias, os dois polos não são saudáveis. Né? Que a gente evacuasse pelo menos uma vez ao dia, com o formato de uma banana bem formada, que não sujasse tudo por onde passa, né? Que são sinais de que há um processo de fermentação excessivo, né? Que são as fezes mais ácidas, né? Que aí formam, por exemplo, se você tem hemorroida, fissura anal, então são sinais de que há um certo estresse dentro do sistema digestivo. A gente tem esses sinais o tempo todo, mas como a gente perdeu o hábito de observar o sistema digestivo e as fezes, grande em parte por causa dos últimos 60 anos, com o surgimento das válvulas de banheiro, né? Então, ninguém observa mais, ninguém tem tolerância nem com o cheiro, às vezes nem do próprio, né? Quanto mais dos outros, observar dos seus filhos, né? Observar das crianças, ensinar as crianças a observarem a própria evacuação, como é que tá, como é que foi hoje, evacuou, quantas vezes, né? E não parar de ignorar esta ferramenta, começar nós médicos a pedir exames de fezes, não só para olhar parasita, mas para olhar o que está sendo produzido pela microbiota. Existem vários exames de fezes, não só que estão sendo produzidos pela microbiota, mas pelo próprio sistema digestivo, que dão sinais
de que esse sistema digestivo não está funcionando adequadamente. A microbiota é composta de bactérias, vírus, fungos, parasitas, que todos coabitam no mesmo ecossistema, em que deveria haver um equilíbrio. Mas aqui a gente percebe que a maioria das pessoas que são vítimas de uma doença tumoral, de um câncer, também apresentam um desequilíbrio neste ecossistema, que nada mais é do um microecossistema. Como a gente vive aqui, nós seres humanos, dentro de um ecossistema que depende de temperatura, de tensão de oxigênio, de umidade, tensão, né, de água, de quantidade de água, de quantidade de alimento, o microecossistema intestinal é a mesma coisa, que também é dependente da tensão de oxigênio lá, da quantidade de alimento que sobra para a microbiota fermentar, do pH daquela região, então, que é influenciado por aquilo que você come, que é influenciado por aquilo que você bebe, é influenciado pelo estresse, é influenciado pelas substâncias às quais você se expõe, por exemplo, metais pesados, excesso de cloro na água, flúor, organofosforados, os agrotóxicos, tudo isso sensibiliza esse microecossistema. Então, eu teria que pensar nesse microecossistema para deixar esse microecossistema o mais equilibrado possível, para eu estimular o meu sistema imune o menos possível. E como é que eu faço isso? São coisas simples do dia a dia. Começar a dormir melhor, equilibrar os hormônios do estresse. Então, o cortisol, né, principalmente, que é o hormônio, o principal ator aí na reação do estresse, mas tem também as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Regular, por exemplo, a insulina. Então, a insulina é um grande motor de processo inflamatório, então, reduzir a ingestão de carboidratos, principalmente os carboidratos que têm mais índice glicêmico, ou carboidratos muito fermentáveis, porque isso alimenta demais a microbiota e ela cresce. Começar a mastigar o alimento adequadamente, porque eu facilito o meu processo digestivo e diminui o fornecimento de alimento para a microbiota fermentar. Não beber líquidos durante a refeição, por exemplo, porque eu diluo as minhas enzimas digestivas e aí eu não consigo digerir da mesma forma. Escolher o alimento, ou seja, menos agrotóxicos, então evitar consumir alimentos que não sejam orgânicos, evitar ao máximo a ingestão de álcool, porque isso altera muito a microbiota e altera o processo de detox hepático, porque o fígado precisa o tempo todo lidar com todos os metabólitos microbianos que são produzidos dentro do intestino e que a gente absorve e passa pelo fígado para ele quebrar e jogar fora. Se eu bebo álcool, você imagina dentro de um processo que eu tenho um quimioterápico que também passa pelo fígado, que também precisa de detox, eu tenho um sistema digestivo tenso e eu ainda bebo álcool que precisa, como ele é encarado pelo corpo como uma toxina, ele vai deixar de fazer todo o resto para lidar com o álcool. Porque ele é muito deletério por causa de uma substância que deriva dessa digestão, desse metabolismo do álcool, que se chama acetaldeído. Então, ele vai deixar de fazer tudo para poder detoxificar o acetaldeído. Então, está proibido tomar álcool uma pessoa que tem câncer, né, que está em tratamento. E melhorar a comida, melhorar a qualidade da água, né? Água, a gente, na verdade, grande parte do nosso corpo é água. E a gente não valoriza a água que a gente toma. Então, escolher uma água com a menor quantidade possível de nutrientes que não deveriam estar lá, né? Nem posso falar de nutrientes, mas toxinas. Água não clorada, água sem flúor, água adicionada de minerais. Então, água mineral, por exemplo, de um bom pH, um pH alcalino, ajuda na alcalinização corporal, não porque eu absorvo aquela água alcalina, mas quando eu coloco uma água alcalina dentro de um estômago, o meu estômago vai tentar fazer a equalização desse pH dessa água para colocar essa água no pH gástrico. Quando ele faz isso, ele joga íon hidrogênio, que faz o ácido, e absorve bicarbonato, porque a bomba faz isso. Então, eu acabo alcalinizando o corpo. Quando eu alcalinizo o corpo, eu melhoro a resposta imune. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro do tratar o corpo e tratar a microbiota,
que não é especificamente direcionado ao câncer, mas que empodera esse sistema imune para que a resposta ao tratamento tradicional seja melhor. O intestino, na verdade, hoje em dia, esse conceito não é novo, né? O corpus hipocrático, que foi, vamos dizer, a Bíblia médica, né? Quando a gente compilou os ensinos de Hipócrates, que era lá, né, de antes do século IV a.C., na verdade é como se fosse a Bíblia, né? O corpus hipocrático não foi escrito por Hipócrates, né? Foram seus seguidores que escreveram os capítulos do corpus hipocrático. E dentro do corpus hipocrático, o principal que a gente tinha em termos de diagnóstico era avaliar, por exemplo, fezes. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Normalmente até mais de uma vez ao dia, não tem nenhum problema em tirar. Como que se tirava sangue? Né? Não tinha instrumento para se tirar sangue, né? Então, e também era uma coisa que causaria dor, vamos dizer assim. E o que eu ia fazer com o sangue, né? Como eu ia observar o sangue? Fezes não, você tem vários aspectos para serem observados quando você tem um exame de fezes. Um exame de fezes e urina, né? Então, a partir do exame de fezes, eles faziam muitos diagnósticos. E aí, usando este material, né, podemos dizer assim, a gente conseguia fazer diagnósticos longe, inclusive, do sistema digestivo. Então, se a pessoa tinha uma melancolia, tinha uma tristeza, tinha um padrão diferente de evacuação, então eles falavam, olha, sempre através do estudo do sistema digestivo eu consigo chegar a alguns diagnósticos e também tratar. Porque a maior parte dos tratamentos dentro do corpus hipocrático eram baseados em purgantes. Então, purgantes por cima e purgantes por baixo. Com o passar dos anos, obviamente, né, muitas coisas mudaram desde aquela época. Veio a medicina chinesa, uniu muita coisa, a medicina indiana, e depois o que a gente chama hoje de medicina contemporânea. E, na verdade, a gente esqueceu de olhar as fezes, a gente esqueceu de olhar a urina, esqueceu daquelas coisas que a gente tinha como ferramentas, né? Como se hoje elas não servissem para nada. E a gente está voltando a resgatar os sinais dos humores corporais, né? Porque a gente foi criando aparelhos e criando exames, achando que eles substituiriam a visão desses outros sinais, né? Fezes, urina, sudorese, né? Outras coisas. Hoje a gente já consegue, na verdade, unir o melhor dos dois mundos, né? Unir os exames, que são importantes de imagem, por exemplo, os exames endoscópicos e tudo mais, e unir com a observação daquelas coisas passadas, né? Uma coisa não inutiliza a outra. Voltando a observar tudo em conjunto, a gente começa a perceber que realmente o sistema digestivo dá reflexos de várias coisas que podem estar acontecendo no seu corpo. E ao estudar isso, até sob a ótica da nova tecnologia, a gente sabe que essas alterações podem vir muito antes de um diagnóstico. Então, se eu começasse a observar isso com maior cuidado, eu perceberia sinais, por exemplo, de inflamação corporal, que é o principal motor propulsor da genética que manifesta o câncer. Então, na verdade, o maior motor propulsor da inflamação ainda é o estresse. Mas o estresse tem efeitos muito intensos dentro do sistema digestivo. E eu posso observar esses efeitos, por exemplo, do estresse, dentro do sistema digestivo antes de haver o diagnóstico de uma doença. Então, o sistema digestivo serviria como diagnóstico, mas também essas alterações que acontecem com o passar do tempo, não só pelo estresse, e aí a gente pode conversar tudo que modifica esse ambiente intestinal, são, na verdade, grandes promotores de inflamação corporal. Então, aliados ao estresse e também sofrendo os efeitos do estresse, o sistema digestivo seria um local de provocação do processo inflamatório. O Hipócrates falava mais de fogo, né? Ele seria o fogo que cozinha a inflamação. Então, no meu novo livro eu falo de que seria como se fosse um banho-maria. Então, eu tenho aquele fogo que não é, muitas vezes passa desapercebido, mas que cozinha. Exatamente, que vai, na verdade, alimentando ou formando um ambiente favorável para a expressão gênica que leva ao câncer. Então, o sistema digestivo, ele não é só um lugar onde eu posso estudar isso, para ver em que pé estamos
da inflamação, mas ele seria o principal local onde eu deveria controlar este fogo para que o processo que leva à expressão gênica do câncer não acontecesse.